Fala, galerinha da matemática. Vamos estudar um pouquinho mais a respeito de sistemas lineares. E aí a gente começa a analisar o processo de escalonamento de sistemas. Esse processo ele permite, a construção, ele permite a geração de sistemas equivalentes, tá? Você gera sistemas que possuem o mesmo conjunto de solução, porém a sua representação simbólica não é exatamente a mesma, tá? E aí você começa a ter alguns benefícios a partir disso. No nosso caso aqui, pessoal, o processo de escalonamento vai ser o seguinte, porque a partir do momento que você começa a gerar sistemas equivalentes, você começa a perceber de maneira trivial, o seu conjunto de solução, se caso existir. E aí também, se não possuir conjunto de solução, você percebe a partir desses sistemas produzidos. Tá? O processo de escalonamento ele se fundamenta basicamente em três operações chamadas operações elementares. São elas, a primeira, você pode trocar duas equações de posição, Por exemplo, você pode trocar a primeira e a segunda equação de posição entre si, não só a primeira e a segunda, mas quaisquer outras, desse sistema. A segunda operação, você pode multiplicar uma equação completa por uma constante não nula, tá? E a terceira operação, que é que você pode adicionar um múltiplo de uma equação a uma outra equação desse mesmo sistema. Ou seja, você pode multiplicar uma equação completa por uma constante não nula e o resultado você somar a uma segunda equação, correto? A uma outra equação. E esse processo ele tem fundamento no conhecido como método de Gauss, que é que realizou estudos relativos a isso, no campo da álgebra. Tem o método de Gauss e o método de Gauss-Jordan, tá? Então, na nossa representação aqui, na nossa imagem, a gente tem uma representação simbólica, de um sistema linear na sua forma genérica. Então, de um sistema linear com m equações e n incógnitas, certo? Vejamos um pouco mais a respeito do processo de escalonamento, então, pessoal. Porque assim, a gente vai acabar utilizando esse processo basicamente para responder sistemas 3x3. No nosso exemplo aqui, o primeiro exemplo, a gente tem de uma ótima referência, que é o Anton Rohrs, 2001. É uma ótima referência e essa é uma ótima questão para a gente analisar o processo de escalonamento, que o foco dele é você começar a anular as incógnitas das equações, tá? Então, assim, observe nesse nosso sistema aqui. O primeiro quesito que a gente tem que analisar e pode considerar para escalonar o sistema é o seguinte. A primeira equação é interessante que a sua primeira incógnita tem um coeficiente 1, ou seja, que é justamente o nosso caso aqui, a primeira equação, o coeficiente de x aqui é 1. Suponha que não fosse a primeira, fosse a segunda, e se essa equação estivesse na segunda posição, você poderia usar uma das operações elementares e trocar essas equações de posição entre si, mas nesse caso não será necessário, tá? Então vamos lá partir para a resolução. O foco, pessoal, desse escalonamento é o seguinte, o número de incógnitas de uma equação para outra vai diminuindo. Por exemplo, se a primeira equação tem 3 incógnitas, você tem que tentar fazer com que a segunda equação tenha 2 ou menos incógnitas. E assim também com a terceira, tá? Com relação à anterior. Então a gente vai tentar anular esse 2x aqui da segunda equação e também o 3x da terceira equação, utilizando esse x da primeira. Mas eu preciso anular sempre o x aqui? Não, você pode tentar anular o y, o z, você vai usar o que for mais conveniente para você. Nesse caso, como o x está multiplicando por 1 e ele já está na primeira posição, então vamos tentar anular esses 2x e esse 3x aqui da segunda e terceira equações, respectivamente. Tá? Para isso, a gente vai usar o seguinte, multiplicar a primeira equação por uma constante não nula, de maneira que quando você somar esse resultado com a segunda equação, esse 2x da segunda equação ele torne nulo, ele seja anulado. Então, assim, vejamos o nosso rascunho aqui. Então, a gente multiplica a primeira equação por menos 2, porque quando você somar com a segunda equação, o 2x vai anular. Então, perceba o seguinte, multiplicando a primeira equação por menos 2, ficou menos 2x, menos 2y, menos 4z, igual a menos 18, somando com a segunda equação. Então, o resultado é o seguinte, o x anulou, menos 2y mais 4y, 2y, menos 4z menos z dá menos 7z, menos 8 com 1 dá menos 17. Então, essa equação aqui ela é equivalente à segunda equação desse sistema. Vamos fazer um processo semelhante para anular o x, a incógnita x da terceira equação. Como aqui é 3x, então a gente pode multiplicar a primeira equação por menos 3x.
Então, no nosso rascunho aqui, ó, multiplicando a primeira equação por menos 3, o resultado está aqui uma equação equivalente. E somando com a terceira equação, a gente gera aqui uma outra equação equivalente, ou seja, o 3x anulou, 3y negativo com 6y positivo dá 3y positivo, menos 6z com menos 5z dá menos 11z, e menos 27 somado com 0 dá menos 27. Então, essa equação aqui do rascunho 1 é equivalente à segunda equação do sistema, e essa equação do rascunho 2 é equivalente à terceira equação do sistema, tá? Então, a gente gera aqui, ó, nesse símbolo aqui, um sistema equivalente ao anterior, ou seja, a sua representação simbólica é diferente, porém o conjunto de solução é o mesmo. Você percebe que, de certa forma, ele começa a se apresentar de maneira mais simples. O foco é justamente esse, você visualizar o conjunto de solução, tá? Então, assim, o nosso foco agora é utilizar a segunda e terceira equações para tentar anular uma das incógnitas da terceira equação. Por quê? O processo de clonamento é que o número de incógnitas vai diminuindo. Então, temos 3 incógnitas na primeira equação, 2 incógnitas na segunda, tá? E 2 incógnitas na terceira. Então, a gente precisa diminuir uma incógnita da terceira para que fique 3, 2, 1, certo? Não necessariamente assim. Poderia ser, por exemplo, suponha que tivesse 4 incógnitas aqui. Suponha que a primeira tivesse 4, fosse um sistema com 4 equações. A primeira tivesse 4, a segunda tivesse 2, aí a terceira teria obrigatoriamente ter uma incógnita, tá? Então não precisa ser na ordem 4, 3, 2, 1, não. Mas nesse caso aqui, como a terceira tem 3, a segunda tem 2, então a terceira terá que ter uma incógnita, tá? A gente vai tentar anular esse y aqui. Observe, como a segunda equação é 2y e a terceira é 3y, a gente vai efetuar aquele processo. Multiplica a terceira equação pelo valor que está na incógnita da segunda, ou seja, multiplica a terceira equação por 2 e multiplica a segunda equação por 3, tá? Faz essa inversão aqui. Só que como ambos são positivos, uma delas você vai ter que multiplicar por menos. Então fez o seguinte, multiplicou a terceira equação por esse 3 e multiplicou multiplicou a segunda equação por esse 3 e multiplicou essa terceira equação por esse 2 acrescido do menos, tá? Então, ficou o seguinte. Quando você multiplica aqui a segunda equação por 3, ficou 6y menos 21z igual a menos 51, né? E quando você multiplica a terceira equação por menos 2, então ficou menos 6y mais 22z igual a 54, tá? O foco é justamente esse, anular o y, porque você percebe que se você multiplicar a segunda aqui por 3 e a terceira por menos 2, vai ficar 6y menos 6y, que é o que aparece aqui. E como você tem que multiplicar a equação completa, o restante da multiplicação está aqui no nosso rascunho, correto? 7 vezes 3, 21, menos 17 vezes 3, menos 51 e assim por diante, tá? Então, somando aqui, o y vai se anular, menos 21z mais 22z ficou z, né? Menos 51 mais 54, 3. Então, z igual a 3. Essa aqui agora, então, essa equação que z igual a 3, ela é equivalente à terceira equação. O foco é você substituir essa terceira equação. Então, ficou o seguinte, ó. Primeira equação com 3 incógnitas, segunda equação com 2 incógnitas e terceira equação com 1 incógnita. Então, ficou escalonado, o número de incógnitas foi diminuindo. E você já consegue perceber que de maneira fácil, né, de maneira trivial, tá? O conjunto de solução, a solução para a incógnita z, ou seja, o valor real de z, que nesse caso é 3. Então você começa, pessoal, a substituir essas incógnitas que você descobre o valor na equação anterior. Como a gente tem z igual a 3 aqui, a gente vai pegar esse z igual a 3 e substituir na segunda equação, aqui, multiplicar por menos 7 para encontrar o valor de y. Então ficou. Substituindo a terceira equação na segunda, obtemos 2y menos 7 vezes 3, que é o valor de z, dá menos 21, né, está aqui, igual a menos 17. Então, 2y é igual a menos 17 mais 21, operando aqui da igualdade, ficou 4. Y igual a 4 dividido por 2, que é 2, ou seja, a terceira equação vai ser z igual a 3, a segunda equação passa a ser y igual a 2. Se a gente não sabe o valor de z e de y, substitui na primeira, que é a posterior, né, vai sempre indo para a equação posterior, substitui esses dois valores na primeira equação e descobre o valor de x. Então, substituindo z igual a 3 e y igual a 2 na primeira, obtemos x mais 2, que é o valor de y, mais 2 vezes 3, que é o valor de z, né, resulta 6, igual a 9. Então, x igual a 9 menos 8, porque 6 mais 2, 8, 9 menos 8, 1.
Então a gente gera aqui, ó, o sistema equivalente, x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3. Então você consegue enxergar, né, consegue visualizar de maneira trivial o conjunto de solução desse sistema. Então, a gente percebe o seguinte, como ele possui uma única solução, que é essa terna, apesar de serem 3 elementos, é uma única solução, tá? É o valor de cada incógnita, a gente chama isso de terna. Então, assim, ele é um sistema possível e determinado, certo? Então, o escalonamento, no final das contas, ele acaba gerando esse tipo de sistema aqui, ó. Você consegue visualizar uma espécie de escadinha, porque o número de incógnitas vai diminuindo de uma equação para outra. Então, se esse sistema final aqui já te apresenta o conjunto de solução, e são sistemas equivalentes, esse conjunto de solução é o mesmo da pergunta anterior. Ou seja, é a resposta desse sistema inicial aqui, certo? x1, y2 e z3, tá? Um próximo exemplo, esse da UFBA, que o pessoal está estudando em casa, observe. Você tem uma situação problema aqui, a gente vai efetuar a conversão da situação problema, né, da linguagem textual para linguagem matemática, ou seja, para representação algébrica, representação simbólica, correto? Então, assim, um teatro colocou à venda ingressos para um espetáculo com 3 preços diferenciados de acordo com a localização da poltrona. Esses ingressos, a depender do preço, apresentavam cores distintas, ou seja, azul, branco e vermelho. Observando-se 4 pessoas na fila da bilheteria, constatou-se o seguinte: a primeira comprou 2 ingressos azuis, um branco e 3 vermelhos e gastou R$180. Ou seja, nós temos aqui diferentes informações aqui, certo? A segunda comprou 3 ingressos brancos e 4 vermelhos e gastou 223. A gente já percebe então que ela não comprou ingresso azul. E a terceira pessoa comprou 2 ingressos brancos e um vermelho, gastando R$107, ou seja, também não comprou ingresso azul. Aí se pergunta, sabendo-se que a quarta pessoa comprou apenas 2 ingressos brancos, calcule em reais quanto ela gastou. Então, assim, é interessante que quando você vai representar isso aqui de maneira simbólica, que você mostra, né, deixe expresso a sua conversão. Então a gente tem que fazer o seguinte, ó, começar a apresentar as informações a partir dos símbolos e deixar isso expresso para que você saiba, tenha consciência, né, do que está realizando, do que está fazendo. Então, assim, seja x o preço unitário do ingresso azul, y o preço unitário do ingresso branco e z o preço unitário do ingresso vermelho. Suponha que você tenha chamado de uma outra incógnita que não tem problema, né? Agora você tem que expressar isso aqui para saber a qual informação se refere, certo? Então, montando o sistema, a gente tem o seguinte: como a primeira pessoa comprou 2 ingressos azuis, um ingresso branco e 3 vermelhos e gastou 180, gerou essa equação. A segunda pessoa comprou 3 ingressos, né, brancos, 4 ingressos vermelhos e gastou R$23. E assim por diante. Na terceira, 2 ingressos brancos e um ingresso vermelho, gastou R$107. Então, nosso foco aqui, pessoal, é responder o seguinte: quanto a quarta pessoa gastou, sabendo que ela comprou apenas 2 ingressos brancos? Ou seja, o foco é você descobrir só o preço do ingresso branco. Você não precisa descobrir o preço do ingresso nem azul, nem o vermelho. Você quer descobrir apenas o valor de Y. Então, o interessante dessa questão é que gera um sistema que você percebe que é um sistema incompleto, certo? Ele tem 3 equações e 3 incógnitas, porém nem todas as equações possuem exatamente as 3 incógnitas, que é o caso dessas duas últimas aqui, só possui o y e o z, certo? Então, quando você quer descobrir só o valor de y, dá para você utilizar somente essas duas equações e descobrir o valor de y, sem precisar se preocupar com a terceira, que no caso é com a primeira equação aqui, tá? Então, assim, a gente pode fazer o seguinte: tentar resolver esse sistema mais simples, formado pela segunda e pela terceira equações aqui, certo? Para descobrir o valor de y, que é o nosso foco, que é o preço do ingresso, o preço unitário do ingresso branco, tá? Então, se a gente quer descobrir o valor de y, vamos tentar anular esse z. Ou a gente pode fazer o seguinte: multiplicar, né, como aqui é 4z, multiplicar a terceira equação por menos 4 e somar com a segunda, que é o que a gente fez aqui, ó. Somando a segunda equação a menos 4 vezes a terceira, porque quando você multiplicar isso aqui por menos 4, esse z vai ficar menos 4z. Então, ó, no nosso rascunho aqui, conservou a segunda e multiplicou a terceira por menos 4. 2y vezes menos 4 por menos 8y, esse z vezes menos 4 por menos 4z, e esse 107 aqui vezes menos 4 por menos 428. 3y menos 8y dá menos 5y, anulou z, igual 223 menos 428, né?
dá menos 205, tá? Então, o nosso resultado aqui foi esse. Menos 5y igual a menos 205. Operando aqui, né? Multiplicando por menos 1, para que a gente deixe esse membro positivo. Então, 5y igual a 205. Y igual a 205 dividido por 5 operando. Então, 41. Ou seja, como a gente está falando de dinheiro, aqui a gente tem que acrescentar o vírgula 00, porque eu não fiz isso aqui no sistema para justamente facilitar as contas, tá? Mas tem que ter essa conversão ao final e tem que deixar isso claro aqui ao final da questão. Então, como a quarta pessoa comprou 2 ingressos brancos, então 2 vezes 41 é 82, ou seja, a quarta pessoa gastou R$82, certo? Suponha que você queira calcular o valor de x e de z. Você poderia voltar aqui em uma dessas equações, substituir o valor de y, que é 41, iria calcular z. Depois que você calculasse o valor de z, voltaria na primeira, substituir o y e o z e encontraria o valor de x. E assim encontraria o conjunto de solução do sistema. Mas nesse caso, de acordo com o que se questiona na pergunta, só precisa descobrir o valor de y, que é 41. E então, o preço total gasto por essa pessoa foi de R$82, certo? Ok, uma próxima questão. Essa questão é uma questão interessante, que ela trata-se de um sistema 2x2, porém, alguns alunos questionaram a respeito da resolução dela, então vou mostrar para vocês aqui um processo de resolução, certo? Considere o sistema formado por essa expressão aqui, né, por esse objeto aqui. É um sistema com as incógnitas x e y, e tem um c aqui também real aqui, que não temos o valor dele expresso, né? Então, assim, esse c a gente só sabe que ele é diferente de zero. E o sistema admite uma única solução em que x é 1. Ou seja, a gente aperta que é um sistema possível e determinado. E o valor de x é 1. A gente não sabe o valor de y também, mas ele quer saber qual é o valor de c. Então, como a gente já sabe o valor de x, vamos substituir aqui para diminuir o número de incógnitas, né? Substituir nesse sistema. Então, fazendo isso, a gente gera aqui um sistema equivalente, né? E nessa equivalência eu mostrei que o que foi realizado para gerar esse próximo sistema foi feito o seguinte: substituir o x por 1. Então, 1 no lugar do x mais c mais 1 vezes y igual a 0. C vezes 1, c mais y igual a menos 1. Certo? Efetuando essa distributiva aqui, pessoal, multiplicando o c mais 1 vezes o y e pegando esse 1 e operando para o segundo membro, ficou o seguinte: gerou o seguinte sistema equivalente, né? Y vezes c, 6y, y vezes 1, y, igual 0 menos 1, menos 1. E como a gente quer descobrir o valor de c, o que eu fiz? Já isolei o y aqui na segunda equação. Y igual a menos 1 menos c. Observe, porque aí agora você vai poder fazer o seguinte: pegar esse y aqui da segunda equação, substituir na primeira, e aí encontrar o valor de c, que é o foco, ó, encontrar o valor de c. Então, fazer o seguinte: ó, substituindo, tá, a segunda equação, a primeira, ficou c vezes o valor de y, que é uma correspondência aqui, menos 1 menos c, mais menos 1 menos c, que é o valor de y, igual a menos 1. Substituir esse y e esse y, obviamente, né, o mesmo, por menos 1 menos c. Certo? Vamos efetuar essa multiplicação aqui pelo parênteses e somar os termos equivalentes, tá? Então ficou c vezes menos 1 dá menos c, né? O c vezes menos c aqui resultou em menos c ao quadrado, menos 1 menos c, multiplicando pelo mais ali, o parênteses não vai interferir, né? Igual a menos 1. Então é o seguinte: somando os termos equivalentes da primeira equação aqui, menos c ao quadrado, menos c com menos c dá menos 2c. Lembrando que eu resolvi escrever c ao quadrado primeiro, menos c ao quadrado primeiro, tá? Por uma questão de costume. Então, menos c com menos c dá menos 2c. Menos 1 do segundo membro com menos 1 do primeiro membro. Quando você operar aqui, vai ficar menos 1 mais 1, que é 0. Então, você percebe agora que na sua primeira equação só possui a incógnita c com expoente 2 e com expoente 1. E o foco é descobrir o valor de c. Então, isso aqui se trata de uma equação, olhando de maneira separada aqui, né? De uma equação quadrática. A gente precisa resolver essa equação quadrática para encontrar o valor de c. Vamos fazer isso então. Da primeira equação a gente tem o seguinte: menos c ao quadrado menos 2c igual a 0. Você vai usar um método de resolução da equação quadrática, né? Um deles que se utiliza com muita frequência, que já se tem costume, é a fórmula resolutiva, ou como se chama, fórmula de Bhaskara, que na verdade não é de Bhaskara, né? Mas a gente não precisa se dar o trabalho de fazer isso aqui, porque como ela é uma equação incompleta, só tem o membro A e o membro B, digamos assim, o termo ao quadrado e o termo expoente 1 aqui, a gente pode fazer de maneira mais rápida, colocar a incógnita em evidência, tá? E a gente já sabe que todo tipo de equação quadrática desse modelo aqui, uma das raízes é 0.
Então, ó, colocando C em evidência, como era menos C ao quadrado, ficou C vezes menos C, né? E no lugar do menos 2C, como C já está em evidência, né? Resultou menos 2 igual a 0, tá? Então, ó, C ao quadrado que coloquei o C em evidência ficou menos C, menos 2C, o C já está em evidência ficou 2. Então, como uma solução é igual a 0, é só igualar aqui, ó. Esse C igual a 0, né? É uma solução, e menos C menos 2,0 é igual a outra solução, ou seja, C igual a 0 não vai poder ser a nossa resposta, porque a questão já diz que C é diferente de 0. Então, vamos ter que utilizar essa segunda solução aqui. Finalizando a continha, menos C igual a menos 2, C igual a menos 2, porque eu multiplico com menos 1 aqui, certo? Então, a nossa solução é quanto? C igual a menos 2. Essa solução que C igual a 0, ela não é válida, uma vez que a questão diz que C é diferente de 0. Então, como C não pode ser 0, então a resposta final, o valor de C é igual a menos 2, certo? E uma quarta questão, acha os valores de A e B para que o seguinte sistema, formado pela equação 2x mais 3y igual a 6, e uma segunda equação, ax mais y igual a b, em que A e B são valores reais aqui, né? Tenha mais de uma solução. Vamos tentar, então, entender como fazer resolver essa questão. Uma informação interessante é o seguinte, ó, para que tenha mais de uma solução. Se tem mais de uma solução, você já percebe então que ele é um sistema possível, né, e indeterminado. E quando você começa a resolver um sistema possível e indeterminado de duas equações, geralmente quando você faz pelo processo da soma, você vai encontrar algo, uma igualdade tipo assim, 0 igual a 0, 2 igual a 2, 3 igual a 3, que você já percebe que isso é verdade, mas não te dá um valor fixo para as incógnitas. Então vamos tentar resolver o que a gente pode aqui desse sistema utilizando o processo da soma, tá? Que é uma das operações que a gente já falou lá no início, uma das operações elementares, né? O múltiplo de uma equação somado a outra. Então é o seguinte, quando a gente olha para esse sistema aqui, que é o mesmo da questão, tá? Uma equivalência, então a gente vai 2ax e ax, tá mais difícil a gente anular esse membro. Então vamos tentar anular o y, 3y e y. Como a gente pode fazer isso? Como é que é 3y na primeira, a gente pode multiplicar a segunda por menos 3, porque menos 3y com 3y vai anular. Então fazendo isso, ó, a gente gera aqui um sistema equivalente, né? Conservou a primeira e multiplicou a segunda por menos 3. Então, menos 3ax, menos 3 vezes y ficou menos 3y, e menos 3 vezes b ficou menos 3b. Vamos somar essas duas equações aqui agora, com a intenção de anular esse y, que é o foco. Então, ó, somando a primeira equação à segunda, temos 2x menos 3ax, anotei porque não dá para somar, uma vez que são termos que não são semelhantes, né? Mas anotamos aqui. 3y menos 3y anula, né? Isso igual 6 menos 3b, certo? Seguinte, então assim, não dá para somar o 2x com menos 3ax, né? Mas a gente percebe que tem um x em comum. Vamos colocar esse x em evidência. Então, com x vezes 2 menos 3a igual 6 menos 3b. Aí a gente tem que retornar ao que eu disse lá no início da questão. Se ele tem mais de uma solução, quando você começa a resolver esse sistema aqui, nesse caso não vai dar para você finalizar porque tem o a, tem o b e tem o x. Mas você já lembra o seguinte, você encontra algo desse tipo. Pessoal, aqui eu inverti a multiplicação aqui, tá? Isso é válido pela álgebra, mas não teria problema se você deixasse escrito dessa forma também não, tá? Então ficou 2 menos 3a vezes x igual 6 menos 3b. E aí, pessoal, isso é comutativo, né? Eu posso escrever dessa forma ou dessa. Quando você começa a resolver o sistema e você encontra algo desse tipo aqui, ó, 0 igual a 0, você já percebe que ele é um sistema possível e indeterminado, ou tipo 2 igual a 2, 4 igual a 4. Então, já que esse sistema é possível e indeterminado, se eu conseguir escrever essa expressão aqui dessa maneira, 0 igual a 0, eu estou validando a informação, correto? Então, vamos lá. A intenção é o seguinte, anular esse primeiro membro, então, para que ele fique 0, e anular o segundo membro. Aí eu tenho que pensar, o que é que eu devo substituir nesse A aqui, para que esse múltiplo de x aqui fique 0? E o que eu devo substituir nesse b para que esse número aqui se torne 0? Ou seja, porque 0 vezes x dá 0, igual a 0 daqui. Ou seja, qual o valor de A que vai anular o primeiro membro e qual o valor de B que vai anular o segundo membro? A intenção é basicamente esta, né? Então é o seguinte, se eu quero anular, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. 2 menos 3a tem que ser igual a 0. Ou seja, menos 3a igual a 0 menos 2. Menos 3a igual a menos 2 operando. Multiplicando por menos 1. 3a igual a 2. A igual a 2 terços. O que significa isso? Se eu substituir esse A por 2 terços, esse membro aqui vai ficar 0 e, consequentemente, vai anular. É o que a gente quer.
temos que anular também o segundo membro da igualdade, o 6 menos 3b. Então, ó, 6 menos 3b igual a 0, menos 3b igual a menos 6. Multiplicando por menos 1, né? Acabei esquecendo de colocar aqui, mas é uma equivalência, ela fica expressa então isso. 3b igual a 6, b igual a 6 por 3, que é 2, ou seja, se esse b equivale a 2, 3 vezes 2, 6, 6 menos 6, 0, ou seja, o primeiro membro vai anular quando A for 2 terços, e o segundo membro vai anular quando B for 2. Ou seja, a gente encontrou a solução da resposta da pergunta. Quais os valores de A e B? A vale 2 terços e B vale 2, porque quando você substituir esse A por 2 terços e B por 2, ao resolver esse sistema, você vai encontrar algo desse tipo 0 igual a 0, então ele vai ter mais de uma solução, ele tem infinitas soluções, certo? Esse é um processo um pouquinho mais demorado, mas acredito que você consegue entender detalhadamente o que se fez aqui, tá? Existem, na verdade, outros métodos, e um deles é um que a gente começa a falar dos coeficientes do sistema. Tem um pessoal que até utiliza a internet e acha que é um macete, e na verdade acaba sendo mesmo. Mas depois a gente começa a falar dos coeficientes do sistema e começa a falar de vetores. Olha, é o seguinte. Se você vai resolver esse sistema aqui vai ter mais de uma solução, é porque uma equação, tá, ela é linearmente independente da outra, ou seja, ela é múltipla da outra. Assim, quando você vai resolver, você acaba anulando todos os membros, você encontra 0 igual a 0. Se ela, então, é múltipla da outra, a gente pode pensar o seguinte, ó, vamos mostrar de um outro jeito aqui, de uma maneira que é mais rápida, vocês vão me matar, eu acho, por ter que mostrar tudo aquilo lá anteriormente, tá? Se essa equação, essa segunda equação, ela é múltipla da primeira, porque tem mais de uma solução, e vai se anular tudo aqui quando somar, você pode fazer o seguinte, quando você dividir aqui 2 por A, 3 por B, 2 por A, 3 por 1, que é o que está acompanhando o Y, e 6 por B, essas igualdades elas vão ser, ó, essas divisões vão ser iguais, ou seja, você tem uma proporção aqui, certo? O 2 dividido por A é correspondente ao 3 dividido por 1 e ao 6 dividido por B, certo? É uma correspondência, tá? Dos coeficientes aqui, porque essas equações são linearmente, tá, independentes. Tá? Então é o seguinte, 2 dividido por A é igual a 3 dividido por 1, que é igual a 6 dividido por B. Então eu vou usar essa informação aqui para descobrir o valor de A e o valor de B. Vou usar essa primeira igualdade, ó, 2 sobre A é igual a 3 sobre 1, tá? Uma vez que A e B não são zeros, então ó, é o seguinte, 2 sobre A é igual a 3 sobre 1, 2 vezes 1, 2, 3 vezes A, 3, tá? Então, A igual a 2 terços, né? Encontramos o valor de A. Fazer a mesma coisa com 3 sobre 1 e 6 sobre B. Então, 3 sobre 1 igual a 6 sobre B. Multiplicando aqui 3 vezes B dá 3B. 1 vezes 6 dá 6. Então, B igual a 6 por 3, que é 2. Então, a solução é aquela mesma que a gente encontrou anteriormente. A igual a 2 terços e B igual a 2. Por que isso é válido mais uma vez? Porque uma equação é dependente da outra, tá? É linearmente dependente da outra. Ou seja, se você dividir os coeficientes, tá? Eles ficam proporcionais. Existe essa igualdade aqui dessas razões, tá bom? Então você pode fazer dessa forma essa questão aqui, ok? Então essas foram as nossas questões e nosso estudo um pouco a respeito de escalonamento. Bons estudos para vocês e muito obrigado, certo?